Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa live. Nós tivemos um problema aqui técnico, agora acho que já resolveu. Então vamos pedir ao Pedro para cantar uma música e nós vamos fazer a nossa prece de início. Boa noite, gente. Vou tocar aqui uma música que já conhece. E nós vamos fazer a nossa prece de início. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. A palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Te seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Seu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Então, nesse momento, nós vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e rogar, Pai, o amparo, a assistência para cada um de nós aqui nesse momento. Pedir que nos ajude, Senhor, a nos acalmar, nos ajude a vencer as nossas dificuldades,
as nossas deficiências. E pedimos, Pai, por toda a humanidade, onde eu estiver algum irmão com dores, que ele possa ser aliviado em suas dores, sentindo a presença de um dos mensageiros de nosso Pai, que é Deus. Pedimos, Senhor, por nossos irmãos que estão com ideias suicidas, que eles possam se libertar delas, pois é um equívoco. Pedimos pelos nossos irmãos que se suicidaram, que eles saibam que não está tudo perdido, que Deus é nosso Pai, que todos nós fomos criados simples e todos nós teremos o mesmo destino. E devemos seguir a recomendação do Mestre: pedi e obtereis. Então, peçam, meus irmãos, auxílio, que esse auxílio chegará. Pedimos também, Senhor, pelo que o nosso irmão Heitor Mendes possa ser inspirado pela equipe espiritual, para que ele transmita para nós o que precisamos ouvir na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos felizes de estarmos aqui, né, no Centro Espírita Caminho da Luz. Nós vamos divulgar aqui as nossas atividades. Eu vou compartilhar aqui a nossa divulgação. Hoje eu não estou muito bem, não estou conseguindo coordenar bem as coisas. Então, aqui está a nossa divulgação da Rádio Rio de Janeiro, essa emissora da Fraternidade, uma rádio espírita aqui no nosso estado. E a Rádio Rio de Janeiro, como todas as instituições filantrópicas, estão passando por dificuldades, principalmente nesse momento de pandemia, em função dos funcionários, né, que a diretoria e uma boa parte dos colaboradores são voluntários, mas tem funcionários e tem o 13º. Então, quem puder colaborar, aqui tem as contas bancárias da Rádio de Janeiro, né, tem conta no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, no Santander e na Caixa. Isso facilita para que a pessoa faça uma transferência e colabora com a rádio. Eu sempre lembro que vai aparecer no depósito Fundação Paulo de Tarso, que é a fundação mantenedora da Rádio Rio de Janeiro. Então não se preocupe, está sendo feito o depósito para a Rádio Rio de Janeiro mesmo. É que a fundação é que é a mantenedora. Aqui nós temos os nossos estudos que acontecem no decorrer da semana. Toda segunda-feira estamos estudando o livro Obras Póstumas, das 19h30 às 21h15, através da plataforma MIT. Aqueles que desejarem, é só entrar em contato, ou então ver lá no grupo ou na página do Facebook do centro, que tem lá os links para dar acesso a esse estudo. Às terças-feiras tem o estudo lá do Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena, onde o A Caminho da Luz está participando junto com eles, né? E esse estudo é através do Zoom, toda terça-feira, das 20 às 21h30, estudando o livro Reuniões Mediúnicas, do projeto Manuel Filomeno Miranda. Também todos estão convidados, da mesma forma o link está lá nas nossas páginas, tanto do Gealme quanto do A Caminho da Luz. Às quintas-feiras, nós temos o Livro dos Espíritos. Essa reunião é presencial, quinta-feira de manhã, de 9 às 10h30, lá no Centro Espírita Caminho da Luz, lá na rua Juruceu 64, Colégio. É uma reunião que vai pouca gente, dá para a gente fazer presencial, mas tomando todos os cuidados. Na quinta-feira à tarde, nós temos a série psicológica de Joana, das 17h30 às 19h. Atualmente estamos estudando o livro Amor, Imbatível Amor, que é através também da plataforma Meet. E temos outras reuniões, mas são privativas. Essas reuniões são públicas. Aquele que desejar pode participar.
às sextas-feiras nós temos as nossas lives. Lá no dia 18, já se preparando para o Natal, nós vamos ter o nosso querido André Luiz Peixinho, lá diretor da Federação Espírita do Estado da Bahia. Ele vai falar sobre o tema Histórias Espirituais Natalinas. Peixinho tem assim uma explanação muito gostosa, muito interessante, vocês vão gostar. Então, agende essa data. E no dia 11, que é a sexta-feira que vem, dando continuidade ao estudo do Evangelho, no capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, vamos falar sobre o tema Parábola da Figueira Seca. E o expositor, aqui eu cometi uma gafe, botei expositora, né? Vou pedir desculpa ao Jorge Antônio. O expositor vai ser o Jorge Antônio, do Grupo Espírita Amor ao Próximo. Então, todos estão convidados, né? E a gente sempre gosta de lembrar, né, que como acessa a página do A Caminho da Luz? É só entrar no YouTube, lá na lupa, digitar CEACL. Porque se você digitar Centro Espírita Caminho da Luz, vai abrir várias páginas de vários centros a Caminho da Luz. Mas se você digitar CEACL, vai abrir especificamente o A Caminho da Luz do bairro de Colégio, aqui no Rio de Janeiro. Então, digitando lá, você se inscreve, coloca também, ativa o sininho que você vai receber as comunicações. E hoje, dia 4, nós vamos fazer uma homenagem. Toda vez que uma publicação de Kardec faz aniversário, nós fazemos uma homenagem. Então, hoje nós vamos homenagear o livro Viagem Espírita em 1862, que está completando, né, agora nesse mês, 158 anos de publicação. E o expositor é o Heitor Mendes, do Grupo Espírita Joana d'Arc. E agora, sem mais delongas, eu vou passar para o Heitor, vou interromper aqui a apresentação e vou passar para o Heitor a palavra. Heitor, é com você agora. Marcos, você fica na linha que eu quero ver se vai entrar a apresentação, ok? Eu fico acompanhando o tempo todo, pode apresentar. Eu vou tirar o meu vídeo, que é para diminuir aqui a taxa de transmissão e não correr o risco de cair, e vou entrar com a apresentação. O Heitor tem dificuldade lá com a internet, né? Então a internet dele não está muito boa, então ele vai precisar tirar a imagem dele para tentar fazer a apresentação. Mas não tem problema. Até eu falo com o Pedro, né, o jovem da mocidade que faz a nossa transmissão, se ele puder botar até a tela cheia da apresentação do Heitor, vai facilitar até as pessoas para poder ler, né, o que ele vai apresentar. Heitor, ainda não veio a apresentação. Você tem que colocar lá apresentar agora, né? Aí coloca uma janela e apresenta. E seleciona o texto. Você quer que eu apresente, Heitor? Se você quiser, Heitor, eu posso apresentar para você e você vai me dizendo quando você quer que eu passe. A minha conexão caiu aqui, Marcos. Estou conseguindo voltar agora. Você quer que eu apresente? Deixa eu ver. Porque, deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar. O melhor é apresentar a tela inteira, é isso? Eu gosto de apresentar uma janela. Mas se você quiser botar a tela inteira, também pode. Não, vou botar uma janela e vou ver aqui. Vou compartilhar agora.
Meu equipamento não quer colaborar muito comigo. Então deixa eu apresentar para você, rapaz. Você vai apresentando e vai falando comigo, eu vou mudando a tela. Tem problema não. Então tá, é que eu botei aqui para compartilhar. Deixa eu ver. Foi, né? Até agora não veio não. Não? Não. Não foi possível compartilhar. Deixa eu ver se eu Acho que eu tô sem consigo permissão aqui. para compartilhar. Eu acho que eu tô sem a permissão para compartilhar. Pedro, você consegue liberar aí o Heitor? Não tem isso aqui na sala de reunião. Não? Não tem permissão. Então, E deixa eu nunca ver. teve problema não. Bom, deixa eu fazer o seguinte, Ele Heitor. acusou aqui, deixa eu ver. Foi agora? Deve ter problema de conexão mesmo. Agora veio, Heitor. Agora veio. Agora foi. Então tá, deixa eu ver se ele agora... Deixa eu ver se eu agora consigo abrir aqui a tela. É a lentidão do computador também. Não está ajudando. Clica naquele do caderninho. Já abriu aqui. É que ele demora mesmo. Foi, né? Você Tá aquela tela slide? pequena. Pequena? É. Aqui tá ampliada. Mas Você falou para botar uma janela, eu pus uma janela. Coloca você para não deve ter apresentar. compartilhado. Você tem que primeiro ampliar. Agora foi, Heitor. Agora tá. Eu ampliei, já chegou aí para vocês agora. Então tá bom. Então vou começar, pessoal. A gente está tentando fazer uma modalidade um pouco diferente, de tornar um pouco mais interativo, né, esse estudo. Então, o que eu propus para o Marcos? Que a gente fizesse com a participação, assim, com a contribuição do pessoal do A Caminho da Luz e do GEALME, né, Centro Espírita Caminho da Luz e Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Então, algumas pessoas mandaram uma contribuição, a gente pôs aqui no PowerPoint e a gente vai apresentar agora. E a gente vai ressaltar alguns pontos do Viagem Espírita. O Viagem Espírita é um livro que o Allan Kardec publicou e que talvez a primeira tradução seja essa da figura que o Marcos colocou, que foi editada pela casa editora O Clarim, pela primeira vez em português, com tradução do Wallace Leal Rodrigues, em 1968. Né? E é essa edição de 1968 que eu tenho aqui, é uma reimpressão dessa primeira edição. Né? E a FEB também lançou, mas a FEB juntou outras viagens que o Allan Kardec fez e colocou e fechou tudo num livro só. E aí tem essa frase que eu separei do segundo discurso. O Allan Kardec, no livro, coloca 3 discursos que ele fez, discursos mais gerais, né, para os espíritas de Lyon, na cidade de Lyon e Bordeaux. E aí eu separei um trecho do discurso 2, que diz assim, né, sente-se o vazio moral que a incredulidade e o materialismo criam em torno do homem. Compreende-se que essas doutrinas cavam um abismo para a sociedade, que destroem os laços mais sólidos, os da fraternidade. Então, essa palavra fraternidade é um primeiro ponto, uma palavra muito cara para nós, porque a humanidade ainda não vivencia essa fase de fraternidade. E veja que isso ele colocou no seu discurso em 1862. Nós estamos em 2020 e a fraternidade não é ainda uma realidade para a humanidade. Então eu quis fazer eu ia começar dessa maneira, e aí eu deixei aqui, né, propondo uma segunda viagem. Se Kardec chegasse
né, ao Brasil e do Brasil tivesse desenvolvido o Espiritismo, como é que seria a viagem de Kardec pelo Brasil continental, né? A França é bem menor territorialmente do que o Brasil. Então, como é que seria essa viagem? O que ele falaria, né? E aí eu comecei assim esse trabalho. Se o Espiritismo surgisse nos dias atuais com origem no Brasil, o que objetivariam os espíritos superiores que escreveram, né, que produziram, né, toda a filosofia do Espiritismo, os seus princípios gerais, toda a sua estrutura, né, e Kardec, que foi o organizador, compilador e membro dessa equipe, encarnado junto com um grupo imenso de colaboradores que quase não aparecem à frente da obra, assim como o próprio Kardec não quis aparecer, né? O que esses espíritos objetivariam? Aí eu peguei do livro O Espiritismo, em sua expressão mais simples, de Allan Kardec, esse pequeno trecho. O objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Então, analisando essa frase, eu falei, poxa, se fosse hoje em dia no Brasil, isso daí estava valendo, né? Porque o mundo continua precisando exatamente disso daí, e o objetivo essencial do Espiritismo hoje em dia continua sendo esse. E os espíritas, quem seriam? Qual seria o seu perfil essencial? Ainda lá do Espiritismo em sua expressão mais simples, o Allan Kardec assim coloca: o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Parece que hoje em dia, se Kardec tivesse produzido isso aqui no Brasil, colocado também essa afirmativa como sendo a característica do verdadeiro espírita, também estaria valendo do mesmo jeito, né? Aí eu pus aqui, para que todos vocês tenham uma ideia, o conteúdo desse livro, a partir dessa primeira edição da Casa Editora Clarim, de 1968. Então, tem um prefácio do tradutor, que só o prefácio, na verdade eu tinha pensado em primeiro fazer só trabalhando o prefácio, só o prefácio é assim uma coisa esplendorosa, do Wallace Leal. Eu recomendo que vocês leiam o prefácio, se deliciem com o prefácio, que é fantástico, né? Eu adoro esse prefácio dele. Depois, as impressões gerais, já é Kardec falando a respeito dessas viagens que ele fez por mais de 20 cidades da França. Aí vem os 3 discursos principais que foram pronunciados. Depois, mais para o final, instruções particulares dadas aos grupos, em respostas a algumas questões que os grupos propuseram para ele, e finaliza com o projeto lá de regulamento. Então, quem for ler o livro já sabe qual é a sua sequência. Então, como eu estava falando, a minha primeira intenção era montar a apresentação a partir desse prefácio, que eu recomendo fortemente a leitura. Mas, no meio do caminho, me veio uma outra ideia, né, de fazer dessa maneira, montar a apresentação a partir da contribuição dos participantes. Por quê? Porque eu sou assim meio irrequieto e eu vejo essas ferramentas fantásticas que a gente está tendo a oportunidade de usar agora, e a gente ainda usa muito mal. E o nível, elas são para a gente criar possibilidades infinitas de interação. A gente ainda cria poucas, né? Apesar de boas, mas cria poucas oportunidades de interação. Aí eu quis fazer essa montagem com contribuições do pessoal do A Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Eu acho que é de Maria Madalena, né?
Se não for, depois vocês... É isso mesmo, é me de corrijam. Maria Madalena. De Maria Madalena. Tá? Então, é assim que está montado. Então, essa palestra já é interativa, não é o Heitor que montou, fomos nós que montamos. Futuramente, pode ser de outras maneiras, né? À medida que a gente for se apropriando dessas ferramentas digitais que vão possibilitar a gente fazer o que o Allan Kardec colocou lá, levar o espiritismo para o mundo inteiro, porque essa era a intenção dos espíritos. Tá? Então, a primeira contribuição eu peguei do A Caminho da Luz, o Marcos me mandou e eu coloquei aqui, né? E é um ponto importante para a gente apresentar. Qual foi lá o objetivo do Allan Kardec fazendo aquela viagem? Ele tinha feito em 1860, 1861, porque o pessoal o convidou insistentemente, poxa, mestre, vem aqui, né? A gente precisa que você veja como nós estamos praticando o espiritismo para ver se está certo, se é isso mesmo. E aí ele conseguiu viajar, se não me engano, nos 2 anos, foi no mês de agosto a setembro, mas foram viagens mais curtas. Essa de 1862 foi bem longa. A finalidade dele foi oferecer orientações onde destas houvesse necessidade. E ao mesmo tempo, e aí eu ressalto essa parte final, nos instruirmos a nós mesmos. O que ele quis dizer? Né? Ele se colocou na posição que é a posição das grandes almas, que é a posição de aprendiz. Ou seja, é aquilo que o Sócrates dizia, né? Olha, o que eu sei é que eu nada sei, então eu estou o tempo todo aprendendo. Então é fundamental a gente refletir nesse primeiro ponto aí que ele coloca, né? A gente não sabe tudo, então sempre que a gente vai apresentar alguma coisa, a gente vai estar também como primeiro ouvinte até do que a gente está falando, né? Nosso ouvido está mais perto da nossa boca, ouve primeiro o que a gente vai dizer e a gente se torna, assim, se coloca bastante humilde diante da nossa ignorância. Uma segunda contribuição veio do Carlos Ramos, lá do A Caminho da Luz também, em que isso daí também foi extraído lá do Viagem Espírita. Hoje o Espiritismo aborda ideias que, alguns anos atrás, nem sequer suspeitávamos, e ainda não deu a última palavra, pois nos reserva muitas outras revelações. Veja, Allan Kardec completa o estudo dele, né, como autor encarnado do Espiritismo em 1869. Então ele ainda teve 7 anos de trabalho em cima, verificando uma série de coisas muito interessantes em que ele vai colocar o resultado dessas observações, desses estudos, nas diversas obras que ele publicou depois, né? Como o Céu e Inferno, o Evangelho, a Gênese, e ao longo da Revista Espírita, que ele editava mensalmente e editou durante todo o período, a partir de 1858, janeiro de 1858, até ele desencarnar em abril, 31 de março de 1869, mas a edição de abril ainda era uma edição feita por ele, né? Feita, revisada por ele ao longo desses anos todos. Então ali tem um repositório de novas revelações que vão sendo feitas, um novo conhecimento melhor desse mundo espiritual e da sua relação com a gente, que a gente está longe ainda de conhecer totalmente, né? Fora que o tempo todo a gente vai descortinando novas visões. E aí o Celso mandou para nós, Celso de que mesmo, hein? Celso Gomes, não é isso? Isso, Celso Gomes. Celso Gomes, do GEALME, mandou para nós essa contribuição. O espírita hoje. O perfil do espírita hoje deve ser, além daquele que se esforça para dominar as suas más tendências, aquele que, nesse momento em que se busca a regeneração, o que se dedica mais que antes ao esforço por dominar as más tendências, tendo em vista que agora é o momento da prática do Evangelho e da máxima, fora da caridade não há salvação. Interessante ele colocar fora da caridade não há salvação, porque a tônica dos discursos do Kardec para
todos os grupos espíritas nessa viagem que ele fez foi exatamente em torno disso daí. O fora da caridade, não há salvação, é o estandarte máximo do espiritismo. A compreensão mais profunda disso daí é o que a gente precisa desenvolver, porque não vai ter fraternidade se a gente não agir com caridade. E a caridade é uma coisa muito mais ampla do que a gente tem numa visão assim comum, né? A visão espírita de caridade ela é muito ampla. E ainda a contribuição do Celso para nós, né? Falando do Brasil, enquanto esse coração do mundo, que até na forma geográfica dele, ele tem, né? E como proposta de ser a pátria do Evangelho, né? Ser uma árvore frondosa onde diversas raízes do Evangelho, né, alimentam esse tronco grande que precisa gerar frutos para toda a humanidade. Parece, não é, que nós, espíritas, evangélicos, católicos ortodoxos e toda e qualquer ramificação, raiz, né, que pega essa seiva que está aí do Evangelho, precisamos nos encontrar em torno da transformação do Brasil efetivamente nessa pátria do Evangelho. Né? Isso é um trabalho de construção, não é uma coisa dada por Jesus para que a gente, Brasil, pátria do Evangelho. Não é isso, não. Isso é uma proposta de construção. Então, construção exige trabalho, esforço, né? Precisa uma aproximação entre todas essas criaturas. Então, talvez o Celso também estivesse nos querendo dizer que esse berço escolhido do Espiritismo, a França, fez o seu papel, né? Nos propiciou essas raízes, e raízes que, com a edição por Allan Kardec de O Evangelho, as raízes vão mostrar onde está a seiva que vai nutrir essa árvore. É no cristianismo mais puro, é na proposta de Jesus para a humanidade. Então a gente vai lá resgatar essa proposta, né? Vem aqui, neste ambiente de regeneração, o Brasil, onde muitos vieram para deixar para trás as experiências dolorosas do velho mundo, esperando no novo encontrar a harmonia necessária para a reforma íntima. Por isso, a pátria do Evangelho, não só da repetição das palavras, mas da vivência da mensagem. Então, essa passagem aí interessante que o Celso coloca, de encontrar a harmonia necessária. Então, a gente olha para o Brasil e fala, caramba, esse país aqui é uma desarmonia só. Porque todos esses espíritos que estão aqui têm um monte de desarmonia. Eu tenho um monte de desarmonia. Todos nós temos, mas nós tivemos a bênção de renascer no Brasil para nos harmonizarmos. Porque aqui está esse caldo, né? Essa possibilidade fantástica de nos nutrirmos do Evangelho. Ainda com um monte de diferenciações, mas que vão se aproximar, né? Pela força mesma das coisas. Então, eu acho que essa ideia do Celso aí, de colocar esse trecho, foi muito importante, né? Aí vemos a visão, ainda a contribuição do Celso, a visão de Kardec, de que a doutrina espírita cabia à reforma dos homens, e que ela se daria nos próximos séculos. Ou seja, não era uma coisa para os franceses do século XIX. Ali foi só o ponto de partida. E o Kardec ficou maravilhado porque o Espiritismo se desenvolveu muito, né? Ele fala isso lá no prefácio, nas palavras iniciais dele. Ele fala, poxa, na primeira viagem que eu fiz, né? Eu fui lá, tinha um centro naquela cidade, outro ali, não sei o quê, alguns espíritos. No ano seguinte, já eram muitas dezenas.
Agora, em 1862, se conta aos milhares os espíritas. Então, veja, cresceu, se desenvolveu muito rápido, porque essa ideia fala não só aos corações, fala a mente aos corações das massas. Então, é uma ideia que tem raízes muito profundas, né? Ela vai frutificar pela força dela mesma, né? Uma força intrínseca do espiritismo. E aí o Celso nos coloca assim: a mudança, a regeneração, começa com a união de todos os espíritos em torno do esforço maior, que é, além da divulgação da doutrina, o da mudança comportamental, onde o espiritismo deixará de ser diferencial para seu cotidiano. O espiritismo traz, né, no seu corpo de conhecimentos e de filosofia, uma proposta de vida, de forma de viver. Te apresenta o mundo, te apresenta as características em torno de nós, né, de tudo que nos acontece, mostrando uma destinação, que as coisas não acontecem ao acaso, existe toda uma estruturação, uma organização, é tudo um grande sistema que tem inter-relação uma coisa com a outra, e no universo inteiro. Então ele expande tanto a nossa visão, né, da vida, que ele mostra para você, você se sente com uma ferramenta que te dá uma possibilidade de construir uma vida a partir das ideias que ela te coloca do que é a própria realidade que a gente vive. E de uma realidade que está muito além da simples realidade material que a gente vive. Isso amplia muito os horizontes para a gente construir uma vida melhor, para a gente viver melhor, para a gente nos relacionarmos melhor uns com os outros. E ainda prossegue o Celso, falando de mundo de regeneração. A regeneração começa agora, estamos inseridos nela, para participarmos dela ou a deixarmos. Vai depender do nosso comportamento daqui para frente. Nada pode ficar mais para depois. Porque a gente olha em volta e a gente vê sinais dos novos tempos. Que sinais são esses? Eu acho que é isso que o Celso está querendo colocar para a gente. Olha só, você olha em volta, recrudesceu o mal. É inegável. Você olha no mundo, os governos que começaram a surgir mundo afora, né? As muitas ideias que parece que regrediram mundo afora, e você fala, caramba, parece que o mal recrudesceu. De fato, ele recrudesceu. Né? Jesus já tinha colocado que iria, né, ter um momento em que a gente ia se ver às voltas com essa situação, para que a gente consiga ver exatamente qual o melhor caminho que a gente tem que trilhar para frente. Também porque todos, bons e maus, são filhos de Deus, e a Terra é o cadinho onde a gente vem se retemperar, onde a gente vem se regenerar, onde a gente tem a oportunidade de aprender coisas novas. Então se mistura todo mundo aqui, estamos todos juntinhos aqui nessa grande nave que é o espaço, um novo palco de aprendizagem. Vamos e voltamos várias vezes, revemos no telão mental nosso aquela vida que tivemos, e aí no mundo espiritual nos retemperamos, repensamos uma série de caminhos que trilhamos e vemos, bom, vou tentar novamente acertar alguns pontos que eu achava que já podia fazer e dei com os burros na água, né? Naquela encarnação não consegui mudar o meu temperamento, continuei belicoso, brigando com todo mundo, etc. e tal, brigando por qualquer coisa, ou continuei muito ganancioso, ou continuei orgulhoso demais, não dava espaço para ninguém, né? Queria reter tudo para mim. Enfim, você vai rever e vai voltar, e esse mundo aqui vai te dando essas oportunidades. Mas está chegando um ponto, e os mundos eles têm funções ao longo do tempo, em que a Terra vai deixar de ter essa função desse cadinho, né, em que o mal ainda impera muito,
para um espaço em que as almas que já querem se regenerar mesmo, elas vão predominar na Terra. Então, aqueles que não querem mais isso, vão precisar sair daqui. Mas eles estão aí. Eles estão tendo as oportunidades deles agora também. E agora vem uma massa grande, né? Porque a gente está sentindo essa pressão. Então, é um momento de mudar. E aí é o seguinte, o outro, eu não sei se ele vai mudar ou não. Quem tem que mudar sou eu. Então, acho que o toque do céu é isso, olha. Aproveita esse momento que você tem aí na vida para você mudar. E aí vamos ver agora também uma última contribuição do A Caminho da Luz sobre o papel que o Espiritismo tem na nossa vida e teve lá na vida de alguém ao tempo de Kardec, e esse relato está aqui para a gente, né? E aí o trecho é esse aqui, que ele coloca para nós. Em um grupo do qual eu fazia parte, durante minha permanência em Lyon, um homem envergando roupas de trabalhador ergueu-se no fundo da sala e disse: Senhor, há 6 meses eu não acreditava nem em Deus, nem no diabo, nem que eu possuísse uma alma. Estava persuadido de que quando morremos tudo se acaba. Não temia a Deus, pois o negava. Não temia as penas futuras, uma vez que, ao meu parecer, tudo findava com a vida. Será bom dizer que não orava, pois desde a minha primeira comunhão não voltara a pôr os pés numa igreja. E aí ele prossegue. Além disso, eu era violento e arrebatado. Para resumir, eu não acreditava em nada, nem mesmo na justiça humana. Há 6 meses, assim era eu. Foi então que me aproximei do Espiritismo. Durante 2 meses eu lutei. Entretanto, eu lia, compreendia e não podia me furtar a evidência. Uma verdadeira revolução se operou em mim. Hoje já não sou o mesmo homem. Não sou, não. Oro todos os dias e frequento a igreja. Quanto ao meu caráter, perguntai aos meus amigos se eu mudei. Outrora irritava-me com tudo. Um nada me exasperava. Hoje, sou tranquilo e feliz e bendigo a Deus por me haver enviado suas luzes. Da escuridão vai se fazer a luz agora, né? Eu vou terminar essa apresentação aqui e vou tentar voltar a me clarear aqui para vocês. Vai aparecer. Apareceu, né? Olha o Heitor aparecendo aqui para vocês. Já está o Heitor aí. Então, pessoal, veja bem. Né? Uma criatura, em 6 meses ele mudou da água para o vinho. Será possível isso? Sim. Né? Porque aquelas ideias o iluminaram tanto que ele não conseguia ir contra a ideia. Porque a ideia falava ao raciocínio dele e era muito lógico para ele. Ele não conseguia ir contra aquilo. Se você não vai contra, meu amigo, você vai a favor. Né? Então, como o Espiritismo fala, a tua razão e a tua emoção ao mesmo tempo, é muito difícil, né, não ser persuadido pelas informações, pelas ideias novas que ele traz. E isso daí fica à disposição de todo mundo. E é isso que a gente está querendo fazer, né? É isso que o Marcos, que o Celso, quando eles abrem essa plataforma, compartilham uma palestra que antes era feita dentro de um centrinho espírita e que meia dúzia de pessoas só assistiam, e agora o mundo inteiro pode assistir, lógico, né? O mundo que fale português, mas daqui a pouco eles já vão conseguir um mecanismo de botar a legenda. E aí você vai poder escolher português, russo, indiano, né? A Bengali é uma das línguas lá, mandarim, japonês, e aí olha só, talvez 2/4 da humanidade já terão imediatamente acesso ao conhecimento espírita, de uma forma muito simples.
não é? Então não precisa muita coisa. Se o Kardec viesse na época da gente, o que ele faria para divulgar? Ele escreveria a revista espírita em papel, mandava para tipografia, papapá, ia escrever livrinho lá com luz de vela e com pena, como ele escreveu todas as obras? Não, ele usaria os recursos de hoje em dia, né? Os recursos que a gente tem. E é isso que a gente tem que fazer, usar todos os recursos. A viagem que ele fez foi duríssima para ele, não é? Por quê? Porque ele não tinha nem automóvel, nem avião, nenhum desses recursos, nem internet. Ao invés dele ir até a cidade, ele fazer uma live. Olha aí, pessoal de Lyon, vou fazer uma live hoje. Pô, ele ia fazer live todo dia. Ia falar com os espíritas do mundo inteiro todo dia. E aí a difusão do espiritismo ia ser, nossa, imensa. E o espiritismo ia estourar no mundo inteiro rapidamente. Ia viralizar, né? E foi o que aconteceu. Só que o vírus naquela época não era tão potente como, por exemplo, agora o vírus da Covid, né? Que está viralizando de novo aí, pessoal. Olha, atenção, hein? Muito cuidado, porque os hospitais do Rio já estão lotados de novo. Então, a gente tem que fazer o espiritismo viralizar, porque ele é um remédio para a humanidade, para a mudança da humanidade. É uma oportunidade da gente enxergar amplamente. E vale, voltando à apresentação que eu coloquei para vocês, o primeiro slide lá, em que o Kardec fala da questão do dano que o materialismo, que se implantou no mundo a partir do século XIX, né, o dano que ele causaria para a humanidade, continua causando, né? Uma grande parte de todas essas misérias sociais se deve a essa visão míope ainda sobre quem somos, sobre nos encararmos efetivamente como irmãos. A gente fala que a humanidade é todo mundo irmão, mas não é, né? O negro não tem o mesmo espaço do branco, as mulheres não têm o mesmo espaço dos homens, então, que irmandade é essa, em que não existe essa igualdade? Então, precisa ver que nós não somos corpos, nós somos algo muito além dos corpos. Envergamos um corpo hoje, outro amanhã, tanto faz. Nascemos como homem, como mulher, tanto faz. O que nos importa é o progresso que cada encarnação dessa traz para nós. E aí, com essas informações, a gente vê, pô, realmente somos todos irmãos. E começa a mudar. E o fundo dessa mudança está no estandarte que a gente tem que levar, que é o fora da caridade não há salvação. Foi isso que ele tentou mostrar para os grupos espíritas lá em Lyon, lá em Bordeaux, e em todas aquelas 20 e tantas cidades que ele pôde visitar. Tá bom? Eu acho que é esse o recado do livro Viagem Espírita. Olha, espíritas agora do século XXI, em que nós estamos. Agora, a viagem é para dentro de você e de dentro de você sair uma pessoa melhor para transformar o mundo que o cerca. Muito obrigado. Então, tem uma colocação aqui... Acho que eu falei em menos de 30 minutos, né, Marcos? Tem uma colocação aqui de uma pessoa que você Marcos, conhece. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Essa pessoa você conhece bem, a Fátima Mendes. Sim. Ela coloca assim: precisamos aproveitar ao máximo a oportunidade de estarmos encarnados no Brasil. Na próxima será mais difícil. Pode falar. O Heitor, vê se seu som não está desligado. Seu fone está sem som. Heitor, você não está me ouvindo. Meu som? Estou te ouvindo, ouvi você perfeitamente. Está me ouvindo bem, Marcos? Estou te ouvindo bem. Ok, então essa pergunta é da Fátima Mendes, né? Eu estou vendo aqui, estou dando uma conferida aqui também. É o seguinte, a oportunidade é essa, é sempre a vida em que você está que é a oportunidade, né? Porque você só tem ela a cada momento.
né? Então, a encarnação que eu estou agora é a oportunidade. O momento presente é a oportunidade. O momento futuro vai ser uma nova oportunidade quando ele vier. Mas o único momento que eu tenho é esse agora, eu tenho que aproveitar ele, né? Para me transformar. Ok? Obrigado, Fátima. Beijinhos para minha irmã querida. A Cláudia Percu, ela coloca assim: esse exemplo do irmão acho que é parecido com o de muitas pessoas. Eu, por exemplo, não tinha religião e quando me deparei com os ensinamentos espíritas, me identifiquei. Acho que é bagagem espírita. Com certeza, né? Eu também me identifiquei. Eu me identifiquei com aquela pessoa dos 2 últimos slides, né? E foi uma contribuição que o Marcos mandou para a gente. Marcos do A Caminho da Luz. Esse que vocês estão vendo aí, de óculos. Né? Cara, quando eu comecei a ler os livros espíritas lá, que eu comecei na mocidade lá no Humildade e Amor, eu não conseguia ser contra nada daquilo ali. Nossa, coisa muito lógica. Eu falei, nossa, eu não acreditava que existia essa ideia, né, essa concepção de mundo, de universo. Eu não tinha a menor ideia que isso existisse. É muito lógico, isso daqui começa a responder tudo. Caramba, é muito simples, né? Como é que eu não sabia que isso existia? Como é que, né? Quer dizer, fez todo sentido para mim. Pode ser que para outras pessoas não faça, né? Mas para mim fez, assim como fez para a Cláudia e fez para aquele camarada lá que até 6 meses antes, né, não tinha nenhuma visão disso daí. A ideia de concepção de Deus, de coisa, para ele era tudo, né, aquilo ali não fazia sentido. Lembro de uma... Pode falar. Não, tem uma colocação aqui do Celso, que ele diz assim... Cadê? Perdi aqui a colocação, estava aqui ainda agora. Deixa eu ver aqui. Ele tirou. O Celso tirou aqui a colocação. Mas eu também ia fazer o comentário, Heitor, daquela o último caso que você apresentou, que na Revista Espírita, Kardec mostra isso com muita frequência, né? Que as pessoas, o espiritismo, o conhecimento da doutrina, fez muitas pessoas que tinham se decepcionado com as suas religiões retomarem nas suas religiões de origem, com mais firmeza, com mais confiança. Então, já era uma contribuição que a doutrina estava fazendo com as religiões, né? Com certeza. E uma parte que me sensibiliza muito é um trecho em que uma pessoa, um presidiário, né, que estava encarcerado, teve acesso aos livros espíritas e começou a ler, a estudar aquilo ali, e aquilo abriu assim uma visão para ele de mundo totalmente diferente do que ele imaginava, e começou a fazer as experiências na cela dele, né, para ver se ele conseguia escrever, os espíritos escreverem através dele. Olha a transformação da criatura. E, aos poucos, ele foi conseguindo, e cada vez ele ia conseguindo colocações mais profundas, páginas de fundo moral extremamente elevado, à medida que ele também ia se elevando, não é? Então, olha só, às vezes a gente pensa, só fulano, beltrano, que recebem mensagens dos espíritos superiores, etc. Não é verdade. Qualquer um de nós pode receber mensagem, pensamentos que nos vêm à mente, às vezes são pensamentos que são inspirados por espíritos muito elevados. E quando que eles têm acesso a nós? O problema é eles terem acesso a nós, e não nós a eles, porque eles estão disponíveis o tempo todo, full time, né? Porque eles acessam a todas as frequências abaixo da dele, né? Agora, nós é que não acessamos a frequência em que ele transmite. Então, ele está vendo você, está querendo te ajudar, mas ele espera que você faça o teu esforço. Quando você faz o teu esforço, rapidamente você sintoniza com ele. Então, quando você se propõe a fazer alguma coisa boa,
que vem aquele desejo interno, né? Hoje, em algum momento, eu estava assim, né? Durante o dia de hoje. Nossa, aí, rapaz, o coração bate diferente, a alma se eleva, você fica num estado, aí você começa a ter ideias assim luminosas. As ideias luminosas não são do Heitor, né? Cá entre nós, o Heitor se conhece, sabe que ele não é essa coisa toda. Ele é bem terra-terra, muito terra-terra. Mas em algum momento eu elevei a minha frequência, né, de pensamentos, os meus pensamentos ficaram num nível tal que eu acessei, né, outros níveis de pensamento. Então a gente pode acessar, todo mundo pode acessar. Eles estão aí disponíveis, estão circulando, são frequências que estão circulando aí. Somos nós que temos que captar essas frequências pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pela nossa transformação. Mesmo que momentânea, mas quando você muda um pouquinho em determinado momento, você consegue sublimar um pouco os seus pensamentos, você capta isso. Porque é uma coisa natural. Não é nada, não é o espiritismo que cria nada disso. O espiritismo, cara, não trouxe quase inovação nenhuma para o mundo. Ele sistematizou tudo que estava aí, de uma forma muito lógica e mostrando, efetivamente, descortinou, né? Ele não inventou nada, ele descortinou esse mundo espiritual que estava aí, agora de uma forma compreensível para a nossa razão. Né, de homens no século XIX, século XX, século XXI e daí para frente. Então ele trouxe essa possibilidade de enxergar com lucidez o mundo espiritual. E aí fica muito simples para nós. E aí fica assim, ó, o embate agora é o seguinte, bom, eu tenho essas informações. Caramba, era melhor se eu não tivesse, porque eu podia errar e depois dizer, mas eu não sabia. Só que agora eu sei. Eu tenho essas informações todas. Eu sei o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar. Mesmo assim, eu continuo errando. Então, veja, não é só saber que vai fazer você mudar. Tem que ter um esforço íntimo. De querer, é o querer mudar. É o querer que movimenta a gente. Se a gente não quiser... Eu não queria lavar a louça de manhã. Não lavei. Depois fiquei sublimado, fui lá e lavei a louça. Lavei a louça, cara. Então, olha só, é o querer. Quando você quer, você faz. Né? E como Deus é criador de todo mundo, e como Ele quer o melhor para nós, Ele empurra você como o pai e a mãe empurram os filhos para se melhorar. Então, às vezes, a dor, né? Às vezes, uma contrariedade te impulsiona a fazer determinado movimento. Porque nós ainda precisamos ser empurrados para fazer esse movimento. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais disso. Mas a gente ainda está num mundo em que a gente precisa de um empurrãozinho, né? De uma ajuda. E essa ajuda vem de Deus de várias formas, né? Seja um amigo que te fala alguma coisa, seja um pai ou uma mãe mais severo para quem é mais preguiçoso, não é? Eu me lembro de uma família numerosa em que os filhos tinham que trabalhar, todo mundo tinha que trabalhar junto, e a mãe empurrava todo mundo para trabalhar, e não tinha assunto, entendeu? E aí você olhando de longe, você fala assim, que mulher malvada, que mulher isso, mulher aquilo. Mas olha só, às vezes, nós precisamos ser impulsionados, né? E aquela criatura se colocou à disposição de nos impulsionar. Né? Então, existem vários mecanismos. Se a gente quer mecanismo mais legal, mais bonito, mais tranquilo, a gente tem que fazer por onde merecer esses mecanismos. É uma questão de se aproximar desses mecanismos. Né? Enquanto a gente for preguiçoso, varinha de marmelo. Quando você deixar de ser preguiçoso, né, aí um automóvel, né, vai estar à tua disposição para te levar de um lugar ao outro. Mas enquanto você for preguiçoso, você vai pegar um BRT lotado, né, cheio de buraco,
metrô abarrotado, em plena Covid, né? Olha só, todos os desafios que tem que te impulsionar para o progresso. Nós ainda estamos num mundo em que o impulsionamento de um ao outro, né, e dos nossos defeitos mútuos são utilizados pela providência divina para nos impulsionar para frente. É a realidade desse mundo ainda em que a gente está. Vai chegar um momento que não vai precisar mais disso. Eu acho que, por exemplo, Sócrates, Platão não precisam mais desse aguilhão da dor para eles caminharem. Mas eu ainda preciso. Heitor, tá vindo bastante pergunta, eu tenho que fazer aqui. Bom, eu vou fazer uma do Gealma aqui, que é do Celso, que ele diz assim: Kardec coloca que sem a caridade, sem o amai-vos, não seria possível tentar viver a doutrina. O que dizer disso? A caridade bem ordenada é a parte dos outros para nós, e tudo se modificará. Está lá logo no início do terceiro discurso do Allan Kardec para o pessoal de Lyon e Bordeaux. Ele falou nesse discurso o tempo todo da caridade, mostrando o que seria essa caridade, mostrando como a gente nos grupos deveria agir. Né? Nos grupos espíritas, cara, a gente às vezes ainda vê, dentro dos grupos espíritas, falta de caridade, imagina fora, da gente com as outras pessoas. Então é preciso entender essa caridade em profundidade para a gente realmente transformar o mundo. Porque a transformação do mundo vai vir pelo mecanismo da fraternidade, mas a fraternidade, ela está coladinha com a caridade, e ele vai falar também de um elemento chave, que foi o elemento que Jesus usou para conduzir o povo hebreu até o momento em que eles pudessem receber ao próprio Jesus, né? Que foi a questão da fé. A fé colocada como aquele elemento impulsionador da alma para frente. Então essa fé é fundamental também. E uma fé hoje que o Espiritismo proporciona para nós, essa fé raciocinada, em que você consegue ver por quê, né? Por que amar? Por que ser fraterno? Você só vê pontos positivos nisso. O Gilmar Rocha, ele disse assim: tive a oportunidade de viver o catolicismo e quanto mais me aprofundava, não conseguia resposta para os questionamentos em meu íntimo. Hoje consigo ver a vida na luz de Jesus graças ao Espiritismo. Muito bom para ele, né? Eu tenho várias pessoas, amigas católicas, que vivem profundamente o cristianismo, né? Então, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo são ismos, né? A vivência dos ensinos do Cristo é que é o elemento-chave, né? Não é a religião. Se fosse, o mundo estava salvo, porque tem milhares de religiões, né? E, no entanto, as pessoas não são santas, não se santificaram pelas religiões que elas professam. Essa santificação vem pela mudança íntima. Então, é o espírito religioso em nós que tem que brotar, né? Seja em qual religião for. Agora, a gente já tem ramos imensos, mais de 1 bilhão de pessoas, que são cristãs, que têm a mensagem do Cristo como o norte da sua vida. Então, por que a gente não trabalhar junto? Já imaginou 1 bilhão de pessoas trabalhando junto? O mundo seria outro, seria totalmente diferente. Então, está na hora da gente juntar forças, né? Juntar todas as religiões em torno daquilo que é, se você espremer todas as religiões, o que vai sair? O amor. Então, a união é em torno desse ponto comum, que é o amor, que foi o resumo que Jesus fez, né? Olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E toda a lei está lá, no amar a Deus e no amar ao próximo como a si mesmo. Então, se apertar as religiões e sair amor, beleza, vamos nos juntar a elas, né? Toda legenda religiosa em que você aperte o conteúdo dela, se sair amor, vale a pena a gente chegar junto.
né? Se aproximar. No momento eu tenho 4 colaborações aqui, mas eu vou aqui na do Gealme, que eu estou tentando pegar uma de cada, né? No Gealme, o Denilson Machado diz assim: sobre aquele trecho falando de certo sistema de reforma social, ele concluiu que ainda não havia fraternidade no mundo para tal. E hoje, já há? É só a gente olhar em volta, milhões de pessoas passando fome para ter a resposta, né? Não tem como ter fraternidade com pessoa passando fome. No mundo que é alimento, então não tem como, né? Não tem fraternidade. A hora que tiver, ninguém vai passar fome no mundo, né? Porque a sobra do rico vai alimentar o pobre. Então, a gente precisa sair de um mundo de miséria para entrar no mundo de pobreza. Se a gente vivesse num mundo de pobreza, o mundo seria já próximo da maravilha. Porque pobreza não é passar fome, né? Pobreza é você ter casa, condição de alimentação, condição de frequentar a escola com altíssimo nível, porque dá para fazer isso para todo mundo, não é? Ter transporte para tudo que é lugar, ter todas essas condições básicas, ter acesso à cultura, a tudo. Isso é pobreza. Riqueza é tu ter isso em abundância. Mas se todo mundo tiver isso, o mundo seria outra coisa. Ele não é, porque a gente ainda tem miséria. E a miséria a gente tem porque a gente é egoísta. A hora que a gente deixar de ser egoísta, não vamos mais ter miséria. Então, os sistemas sociais não deram conta de eliminar da alma humana o egoísmo. É preciso alguma coisa que mostre para ele que se ele for egoísta, ele não progride. O Espiritismo tem essa proposta de mostrar isso daí para a humanidade. Além dele não progredir, ele traz prejuízo para ele mesmo, né? Porque ele vai conviver numa sociedade injusta. E aí não dá para viver, né? Numa sociedade injusta. Não dá. Agora, tua irmã você é riquíssimo, mas depende de uma cambada de seguranças para te cercar para você ir a qualquer lugar. Tua casa tem grade de 5 metros de altura. Cara, que liberdade que você tem? Nenhuma. Não é? Então, complicada essa visão, né, de querer as coisas. A gente está migrando, né? Vou colocar aí uma cenourinha na frente aqui para a gente correr atrás. A gente está migrando de um mundo do ter para o mundo do ser. Se você olhar todas essas tecnologias, está tirando da gente as coisas. Gradativamente, nós estamos nos livrando das coisas. Agora, na pandemia, só para a gente rir um pouco, né? Nós estamos nos livrando das roupas bem passadas. As minhas roupas estão todas amassadas aqui, vocês não estão vendo que a gente... Estou mostrando só daqui para cima, mas está tudo amassado. E ninguém está nem preocupado, né? Não te causou nenhum transtorno, porque tu está dentro de casa, não é verdade? Então, a gente está se livrando do ter, do precisar ter as coisas para ser feliz. A gente vai precisar ser para ser feliz. Então, as tecnologias estão nos encaminhando para isso. Apesar de as pessoas ainda se apoderarem da tecnologia para fazer mau uso delas, para usar egoisticamente essas tecnologias, essas mesmas tecnologias vão mudar o mundo, né? É uma questão de tempo, mas já estão mudando. A gente está se desmaterializando aos poucos, para não assustar ninguém. A tua irmã, mais uma vez, a Fátima Mendes, diz assim: reencarnar no Brasil é ser espírita. Ou melhor, reencarnar no Brasil e ser espírita é para os fortes, porque a consciência cobra mais transformações, mais mudanças. Precisamos preservar e ter vontade de fazer nossa transformação moral. É isso aí. Esse é o desafio de todo dia, né? Teve dias aqui que eu acordei mal, né? Assim,
de mal com a vida, com o mundo, com pessimista, com um monte de coisa. Hoje, não sei se era porque eu ia fazer a palestra, né? Eu acordei cantando, cantei pra caramba aqui, o pessoal aqui até deve ter me encarnado, que eu fiquei cantando o tempo todo, isso aqui. Dei aula de manhã para os meninos e tal, até meio-dia, mas feliz. Então, veja como a gente ainda oscila, né? Agora, com esse manancial de conhecimentos que o Espiritismo te dá, cada vez você consegue reduzir mais essa janela de pessimismo, a janela de momentos em que você tem uma aflição, medo danado das coisas acontecerem contigo, da Covid te pegar. Ele vai pegar mesmo se tiver que pegar. Não adianta tu fugir, não. Né? Da Covid, disso, daquilo. Entendeu? As coisas vão vir naturalmente. Agora você tem que agir com prudência, cuidado, com responsabilidade. Isso tudo são elementos que fazem parte da nossa vida aqui na Terra, né? Para que a gente viva harmoniosamente com as pessoas, com respeito pelo teu semelhante, que pensa diferente de você. Ninguém pensa igual a você, ninguém, nem o teu filho, principalmente ele. Você acha que incutiu nele todas as suas ideias? Não incutiu ideia nenhuma. O que você deve ter incutido nele foi o teu comportamento. Se foi bom o teu comportamento, ele viu e vai usar aquilo em algum momento. Mas as ideias, ele entrou por um lado, saiu pelo outro, ele vai seguir as ideias dele, mas ele vai levar os teus comportamentos. Como é que meu pai agiu naquela hora? Por que ele fez aquilo? Por que ele não fez? E isso daí vai servir, se foram boas condutas nossas, vai servir de parâmetro para ele também fazer as escolhas um pouco mais equilibradas. Isso é uma boa contribuição, né? Agora, é um desafio diário. Tem aqui uma contribuição do Jomar Rocha, que vem contribuir com o que você está falando. Vejo que as mudanças que sempre busquei precisavam partir de mim, mudar minha visão, minha tolerância e a prática por meio da caridade. Quer dizer, a mudança tem que ser nós, né? A mudança tem que ser nós. E como é que é o nome dele? É o Jomar Rocha. Jomar. Isso. Jomar, estou vendo aqui. Jomar, a mudança tem que ser nossa. Tem que partir de nós. Agora, o que eu queria te falar era com relação à caridade, né? A gente, às vezes, assume a caridade como dar aquela bolsinha lá para o pobrezinho que vai lá no centro. Isso também é importante, naquele momento, para aquela pessoa, né? Mas agora a gente tem discutido muito, né? E eu tenho pensado muito no seguinte. Jesus não dava nada para ninguém. Ele primeiro perguntava, o que você quer? Né? A verdadeira caridade é a gente atender a pessoa e não querer atender do jeito que a gente acha que ela precisa. Eu vejo uma pessoa mal vestidinha na rua, não sei o quê, meu coração voluntarioso, vou lá e vou oferecer. Ela te pediu alguma coisa? Sabe lá se é disso que ela está precisando? Né? Às vezes vem uma intuição, né, que te empurra para ajudar aquela pessoa. Aí é uma coisa. Mas fazer isso porque isso é a caridade, não. A caridade é a gente ouvir o outro e saber o que ele precisa. Ouvindo dele. Porque quem sabe o que ele precisa é ele. E Jesus fazia isso. Olha, o que queres? O que você quer de mim? Como é que eu posso te ajudar? Né? E às vezes, é dar o ouvido para a pessoa. E aí ele vai dizer, às vezes ele não quer nada disso. Então, às vezes Jesus fazia isso com coisas óbvias, né? Por exemplo, um cego clamando, Jesus, o que ele quer? Enxergar. Mas Jesus perguntava, o que queres que eu faça? Será que tu quer mesmo enxergar, meu irmão? Será que se eu liberar os teus olhos, você vai enxergar melhor? Né? Ele fazia o camarada refletir, olha, pensa bem. Você não ficou cego por acaso, né? Porque acaso não existe, ele já dizia isso naquela época.
é que os evangelistas não registraram, né? Olha, presta atenção, né? Que às vezes te curar, e tem uma passagem no Evangelho, se não me engano é no Evangelho, em que numa reunião, ou é na Revista Espírita, já não sei mais, agora já misturei tudo, em que o Espírito responde, se não me engano, Santo Agostinho ou São Luís, responde, né, para aquela irmã que estava cega, né? Ah, minha irmã, eu sei da sua dor, eu sei da sua dificuldade, mas às vezes, né, irmã, tentando mostrar, olha, às vezes essa cegueira é a verdadeira iluminação da tua alma, né? Assim, tentando mostrar. Foi o Curadar. Foi o Curadar no Evangelho. Curadar no Evangelho, né? Então, olha só, às vezes não é a cura física que vai te curar. Essa doença é o teu expurgo de alguma coisa que estava te incomodando espiritualmente e você está colocando para fora, né? Virou um câncer, né? Estava te doendo tanto intimamente que o corpo deu um jeito de jogar esse troço para fora, né? A interação do perispírito com as células lá estava tão conflituosa que as células não conseguiram se reproduzir da forma como elas deveriam. O câncer é isso, a célula que tem lá todo o DNA, né, de como ela tem que se reproduzir certinho, ela se reproduz errado. Caramba, tá lá no DNA dizendo como é que ela tem que se reproduzir, mas por que ela se reproduz errado? Alguma coisa causou uma perturbação nessa célula, né? E essa perturbação, muitas vezes, vem lá do perispírito, a maioria das vezes. O que você falou me lembra uma experiência que eu tive, que eu trabalhei com uma pessoa, né, que ela tinha alguns complexos, né, físicos, né, mas ela conseguiu fazer uma cirurgia tirando aquele complexo físico. Mas ela deu uma transformação na vida dela que piorou a vida dela. Ela mudou o comportamento dela de tal maneira que ela desestruturou a família, desestruturou tudo. Então, de repente, aquela situação era um freio para ela naquele momento. Né? Mas o Luiz Gonzaga tem uma contribuição aqui. Luiz Gonzaga você também conhece, né? Conheço. Pátria do Evangelho e coração do mundo não é paraíso das delícias. É arena de muita luta e suor. É isso aí, é isso aí. Bem colocado, Luiz. Eu demorei a entender um pouco o que né, os espíritos queriam colocar com esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E depois eu recomendo que vocês procurem, lá em 1934, no Reformador, o nosso companheiro espírita Leopoldo Machado já colocava Brasil, berço da humanidade, pátria do Evangelho. Uma tese assim estranha, né, para a gente, que ele coloca o Brasil como o berço da humanidade. Bem interessante, né? Mas colocava já a pátria do Evangelho. E essa informação de pátria do Evangelho veio depois, alguns anos depois, em psicografia, através do Chico, né? Através do irmão X, que é o Humberto de Campos. Então, é assim, a nossa destinação vai ser aquilo que nós fizermos do nosso país, porque uma pátria é uma responsabilidade coletiva, não é um desígnio espiritual de Jesus, né? Ele coloca aqui porque ele acredita que as pessoas aqui, pela característica do povo que ia renascer aqui no Brasil, formariam um caldeirão de fé tão grande, tão poderoso, que poderia gerar essa transformação moral das criaturas a partir do Brasil. Então, olha bem, somos nós que precisamos mudar para que essa pátria do Evangelho, porque o Evangelho está aqui. O Evangelho não somos nós, o Evangelho está aqui. E está enraizado no país inteiro. Vai você olhar lá na data do Círio de Nazaré, que eu não sei quanto é, por que dia que é, né? Se tiver algum paraense aí, pode falar. E vai ver quantas pessoas.
Vai ver lá na lavagem lá do Senhor do Bonfim quantas milhares de pessoas vão lá. Camarada, eles não vão lá por causa do turismo, não. Né? Porque não é para aparecer no meio da multidão. É fé. Fé é um negócio que é muito profundo. E essa fé está enraizada. Se vocês procurarem, tinha os programas que o Herculano Pires fazia no rádio na década de 70, eu não me lembro agora o nome do programa. Ele, acho que é no Limiar do Amanhã. Eu acho que é isso. E aí uma vez ele foi fazer com o Chico Xavier. Ele fez mais de uma vez, mas eu acho que era um programa comemorativo, ele foi fazer com o Chico. E aí ele e a equipe lá que foi fazer estavam perguntando ao Chico, Chico, você teve a oportunidade, né? Foi visitar outros países aí, fizeram umas experiências com você. Se fosse hoje em dia, o Chico seria a cobaia da Covid, né? Ele foi a cobaia da mediunidade, que foi para a Europa, para os Estados Unidos, para os caras pesquisarem a mediunidade dele. E aí ele foi lá servir, né, a humanidade. E ele teve a oportunidade de conhecer o cristianismo em várias pátrias. O que você tem para dizer para nós sobre o cristianismo nessas várias pátrias e aqui no Brasil? É diferente? É igual? Como é que é? Aí, olha, eu pude ir lá nos Estados Unidos, os nossos irmãos, né? Chico falava com aquela beleza profunda dele, na Europa, mas olha, é muito diferente, né? O cristianismo lá é mais frio, não tem esse calor que tem no Brasil. Aí caramba, ó, a gente enxergando essa coisa de pátria do evangelho de uma forma diferente. É esse calor na alma das pessoas. Com todas as dificuldades, com todos os defeitos, mas tem esse calor na alma. As pessoas vêm com esse calor. E no mundo não tem isso não, cara. Tem no Brasil. Na Índia tem esse calor. Eu sinto esse calor na Índia quando eu vejo os indianos, mas na fé e com as visões religiosas que eles têm um calor muito grande. Na África, eu vejo um calor muito grande. Mas também não é no cristianismo. Apesar de ter algumas, né, alguns grupos religiosos cristãos em vários países, muitos países até. Mas não é esse calor que o Chico quis mostrar que tinha no Brasil. Então faz todo sentido esse calor, né, desse cristianismo que está no imo das pessoas, é que faz esse fervilhar aí que vai, eu acho que vai entornar esse caldo para o mundo inteiro. Heitor? Recomendo que vocês também, que eu estou começando a ler agora, os livros mais antigos do Emmanuel, lá do início, que ele tinha combinado com o Chico. Ó, Chico, eu vou escrever aí com você uns 20 a 30 livros, talvez 40. Depois foi para 400, mas no início era 30 ou 40. Aqueles primeiros livros. Você vai ver muita informação ali interessante sobre a realidade do mundo também, né? Sobre uma visão espiritual do que acontece no mundo. Principalmente eu estava lendo no livro Emmanuel. Então, não querendo de 1939, já falando das consequências que viria fatalmente uma guerra ali, né? E mostrando a realidade da Europa e a diferença do Novo Mundo para a Europa. A gente é diferente. Os meninos do Cefet da UFRJ se juntaram, foram pela primeira vez participar lá nos Estados Unidos. Tinha uma competição, né, tecnológica, né, de inovação tecnológica, um desafio de 48 horas, os moleques ganharam. Primeira vez que foram, ganharam. Aí esse ano teve de novo vários países do mundo participando, aí se formou de novo uma outra equipe aqui, ganharam de novo. Aí os caras desistiram de fazer, porque falou, pô, vai que o Brasil é tricampeão. Aí nós vamos ter que dar a taça para eles e eles nunca mais vão competir. Né? Então ano que vem eu acho que eles não vão fazer, para a gente não ganhar de novo. Então olha só, a gente tem essa coisa de fazer com todas as dificuldades, que no mundo não é assim. Não é assim. Né? Eu estava com os alunos ontem conversando,
Tem duas meninas que estão estagiando na Otis. E aí elas estavam falando, porque eu falei, pô, brasileiro, né? Contei essa história que eu contei para vocês. Aí ela, pô, professor, o pessoal da Otis, lá de Portugal, de mais não sei onde, tá com inscrição aberta, não sei o quê. E teve um pessoal do Brasil que se inscreveu e foi para lá e se deu bem lá em Portugal. Aí eu, por que se deu bem? Porque lá a gente aqui faz tudo. A gente sabe fazer tudo. A gente resolve problema. Lá não, eles estão dentro de uma caixinha, fazem só aquele redondinho, não sei o que, não sei o que. O cara chegou lá, resolve os problemas todos. Quer dizer, então, o brasileiro é um bicho diferente. Heitor, nós estamos com o nosso horário avançado. Sim. Então, eu só vou trazer aqui a colocação da Ana Luna, lá do GEALME, para você fechar aí a tua conclusão para a gente fazer a nossa prece de encerramento. A Ana Luna diz assim: muitos chegam na casa espírita buscando mais que uma ajuda material, buscam um pouco de empatia. Aí você comenta e fecha para a gente poder fazer a nossa prece. Empatia, né? É a gente olhar para o outro e sentir um pouquinho, porque a gente não consegue sentir o que o outro sente, mas a gente sentir um pouquinho das dificuldades do outro, das necessidades do outro, né? É a gente ter um olhar de não julgamento, porque o nosso olhar acaba julgando o outro. A gente ter um olhar de não julgamento, de respeito. Esse primeiro momento de chegada numa pessoa, seja não só no centro espírita, né? Seja no primeiro contato que você tem com uma pessoa, a gente tem que desenvolver um olhar de respeito, penso eu, né? A partir do olhar do respeito, todo o resto pode ser construído. Se a gente não desenvolve esse olhar do respeito, fica muito difícil a continuidade de um relacionamento mais aberto, porque se a pessoa não percebe, né, esse respeito, ela começa a se fechar, né? Ela não fica à vontade, ela não se sente à vontade naquele ambiente. E um ambiente, então, de um centro espírita, né, é algo que tem que respirar o respeito, a fraternidade como norma. Né? Nós não deveríamos jamais, né, ter qualquer dúvida sobre isso. E às vezes a gente ainda age sem empatia, sem respeito com aquele que chega. Principalmente quando aquele que chega cheio de dor, alterado, pelas mais diversas formas, das mais diversas formas. A gente desenvolver essa visão de respeito ao outro, né, e de deixar as portas abertas, porque aquela casa, aquele espaço nos foi doado para que nós, necessitados, sejamos ajudados. Então, se nós nos colocarmos como os primeiros, vamos dizer assim, o que está me vindo aqui, os necessitados que chegaram antes daquele que está chegando agora. Então, nós somos os necessitados que vamos receber outros necessitados. Então, nós não podemos estar em nenhuma posição que nos acreditemos superior ao outro. Recebê-lo exatamente como fala Allan Kardec. Receber o outro como irmão. Se fizermos isso, a pessoa vai se sentir muito bem dentro do centro espírita. Mesmo no centro espírita virtual. O Leandro está dando aqui algumas contribuições, a gente, infelizmente, não vai poder comentá-las, porque já passou do nosso horário, né, que a gente teria que encerrar às 21h15, a gente já ultrapassou aí, já estamos 21h25, né, mas eu agradeço aí ao Leandro as contribuições que ele está dando aqui, as pessoas estão vendo aqui no chat do GEALME, né, vai ficar registrado no YouTube, até depois se o Heitor quiser, e eu tiver o contato do Leandro, eu repasso para ele a resposta para os questionamentos que ele fez. Então eu agradeço a todos, tanto os companheiros do A Caminho da Luz, quanto aqueles que estão no canal do GEALME, e aqueles que futuramente irão assistir essa live, né?
e que os comentários, a gente pode até tentar fazer com que cheguem a resposta a cada um de vocês. Então, nós agradecemos a participação de todos, agradeço aí o Heitor, e nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Hoje, o senhor Flávio, não sei por qual razão, ele também não pôde comparecer aqui para fazer a prece, que geralmente o senhor Flávio é que faz a nossa prece de encerramento. Então, vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e inicialmente agradecer, Senhor, agradecer pela vida, pela oportunidade, pedir perdão pelos nossos equívocos, pelas nossas falhas, pela nossa invigilância diante dos desafios que enfrentamos. E pedir, Pai, auxilie a todos nós, humanidade, a sermos mais fraternos, como foi falado aqui, a nos vermos como irmãos, que é o que somos, mas ainda não nos vemos assim. Que nós possamos nos ver como irmãos e ajudarmos uns aos outros. E nós que amamos o Mestre, possamos transmitir esse amor aos nossos irmãos. Sabemos que nós somos limitados, ainda temos imperfeições a serem vencidas, mas com a tua ajuda, Senhor, com tua colaboração e com o nosso esforço, um dia conseguiremos. Muito obrigado a todos e que possamos encerrar essa nossa atividade dando graças a Deus. Então, mais uma vez, agradecemos a todos e lembre que na próxima sexta, às 19h50, vamos dar prosseguimento com novas lives. Uma boa noite a todos.